Salve, salve, plugados e plugadas! No programa dessa semana, vamos conversar sobre esse tempo frio. Esse tempo frio que pode causar pneumonia. E se você mora com alguém que tem mais de 60 anos ou conhece alguém que já está nessa idade, pode chamar para essa conversa que vai ser bem legal, hein? E para tratar desse assunto, eu vou convidar a geriatra, a doutora Rosana Silva. E aí, doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Domingos. Doutora, a gente vai começar esse assunto aí para a gente cuidar um pouquinho dessa galera que tem mais de 60 anos, né, doutor? E para começar, quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. E já estou curioso com uma questão, doutora. Por que, na verdade, qual que é a diferença, se existe diferença entre gripe e pneumonia? Eu que agradeço, Domingos. É bom a gente educar as pessoas, principalmente quem cuida de idoso, sobre os problemas de saúde, porque quem se cuida, se trata. Bem, os sintomas podem ser muito parecidos, nem tanto a pneumonia como a gripe. Só que a pneumonia, ela atinge o pulmão. E a gripe ela vai afetar mais as vias aéreas superiores, direcionada para nariz, garganta e ouvidos. Então, doutora, quando a gente chega aos 60 anos, a gente tem que ficar atento e não guardar, é só uma tossezinha, é só uma coisinha que está acontecendo, a senhora acha que isso é importante? Chegou numa determinada idade e não achar que, ficar no achismo que é uma coisinha? Bem, na verdade, hoje em dia existe uma preocupação das pessoas muito grande em sempre estar tomando medicação. Mas o mais importante é a pessoa conhecer seu corpo, né? Conhecer os sinais e os sintomas que podem se agravar, né? Então é importante prestar atenção, por exemplo, uma tosse que se iniciou e que vai se agravando, ou uma febre que vai se agravando, vai piorando, aí a pessoa deve buscar atendimento médico. Mas os primeiros sinais de uma virose, por exemplo, seriam a coriza, né? Escorrendo o nariz, um mal-estar, uma febre baixa. Isso aí as pessoas sempre se tratarem em casa, né? Usando um analgésico comum, ingerindo chás. Isso aí é possível de aguardar, exceto naqueles casos que a gente vai falar mais para frente, que são mais graves. Então, a senhora está falando de gravidade, por que a pneumonia no idoso tem que ter um cuidado maior? É porque o idoso tem particularidades, né? Depende muito, né? O idoso, se a gente está falando de um idoso com poucas doenças, um idoso que não é frágil, um idoso que tem a sua vida normal, digamos assim. Hoje em dia você vê um idoso de 60 anos trabalhando, né? Dirigindo seu carro, viajando, e tem um idoso de 85 anos que é dependente, né? Isso depende de qual o perfil do paciente que a gente está falando. Uhum. E quais são os principais sintomas da pneumonia, doutor? Os sintomas da pneumonia, tanto a gente tem que esclarecer, a pneumonia pode ser tanto virótica como bacteriana, né? A pneumonia virótica ela pode ser causada pelo vírus da influenza. E os sintomas clássicos da pneumonia podem ser tosse, febre, mal-estar, falta de ar. Sendo que a pneumonia no idoso, aquele idoso mais frágil e com muitas comorbidades, ela pode ser atípica. O que seria atípico? Por exemplo, uma confusão mental, né? Uma perda de apetite. Essa confusão mental, ela também ela pode deixar o idoso mais agitado. E tem a gente que fala na geriatria do delírio. O delírio pode ser hipoativo ou hiperativo. O hipoativo ele vai ficar mais quieto. Às vezes as pessoas podem achar que ele está dormindo, mas ele está hipoativo mesmo. Então são os sintomas atípicos da pneumonia. Mas junto com esses sintomas atípicos, quem cura deve prestar atenção se a frequência respiratória, né, desse idoso ela está acelerada, se apareceu febre, tem que termometrar. Então, assim, ela vai se manifestar diferente de acordo com o perfil do idoso. Por exemplo, num idoso ativo, né, igual todos nós, né, numa fase produtiva, ele vai sentir um mal-estar, ele vai ter febre alta, e ele vai ter dor para respirar. Tá? Aí, nesse caso, para se dar um diagnóstico, é procurar um centro de atendimento para fazer um raio-x, né? Porque a pneumonia vai ser confirmada com esse raio-x. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer para quem está plugado
que não existe princípio de pneumonia, existe pneumonia. A pneumonia a gente classifica ela em leve, moderada ou grave. Então não aceita esse diagnóstico de princípio de pneumonia. Deve ser esclarecido realmente se tem pneumonia, porque o tratamento vai impactar muito nesse diagnóstico correto. Já que a senhora está falando de esclarecimento, então me conta uma coisa. É contagiosa, doutora? A pneumonia pode ser contagiosa, sim. E esse contágio pode ser de pessoa a pessoa, pelo ar, igual, por exemplo, se é uma pneumonia causada pela influenza, na época de frio, né, os lugares, ambientes fechados, a tosse, um espirro, pode ser muito contagioso. A gente viu com o Covid que as doenças virais são altamente contagiosas e a gripe por influenza também. Agora, a pneumonia bacteriana, ela pode ser contagiosa da gente para a gente mesmo, né? A gente engolir saliva com bactérias que pode ir para o pulmão da gente. Então, assim, a pneumonia bacteriana, se você tocar em secreções do outro, você pode estar pegando. É claro, você levar isso para suas vias aéreas, né? Aí pode ser contagioso, sim. E para a gente falar de fatores de risco, doutor, quais que aumentam as chances do idoso desenvolver pneumonia? Aí a gente vai falar também do perfil do paciente, né? As chances de uma pessoa mais saudável, idoso mais saudável, é igual para a população em geral, né? Mas no idoso mais frágil, por exemplo, um idoso que tem disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, nesse idoso, se ele alimentar ou ingerir líquidos ou medicamentos deitado, ele vai correr um risco maior, porque ele pode, durante essa deglutição da forma inadequada, isso ir para o pulmão e causar pneumonia. Um outro risco seria um paciente que já é portador de doenças crônicas, por exemplo, o DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou o paciente que tem asma, ou o paciente que tem uma insuficiência cardíaca. Seria um paciente portador de múltiplas comorbidades, né? E fora um paciente que também já tem as outras alergias, é um fator de risco. A senhora já falou de algumas complicações, né, doutor? E quais são as mais associadas à pneumonia? Olha, uma pneumonia, ela pode causar um abscesso pulmonar, pode causar uma fibrose pulmonar. Num paciente que já tem, numa pessoa que já tem uma complicação do DPOC, por exemplo, ele pode sair da internação já usando oxigênio, porque ficou dependente do oxigênio. E as sequelas funcionais, né? Por exemplo, uma pneumonia mais grave, que o paciente vai ficar internado, ele vai ficar acamado e isso vai piorar a funcionalidade dele. O que é? O paciente que já era debilitado, que andava com dificuldade, ele entra andando e sai do hospital numa cadeira de roda, porque durante esse período de internação ele perde um pouco da musculatura, né? De membros inferiores, perde a força, na verdade, de membros inferiores, né? A musculatura respiratória também fica comprometida. Então é isso, vai impactar muito na funcionalidade e na sobrevida do paciente. E para quem está assistindo a gente, já começou a ficar meio preocupado, doutor, tem vacina? Tem as vacinas, né? Para a pneumonia bacteriana a gente tem a Pneumo 13, né? Que a Pneumo 13 é dose única, e a Pneumo 23. Elas devem ser tomadas com um intervalo de 6 meses entre um e o outro. A Pneumo 23 é para complementar a Pneumo 13 e ela é repetida de 5 em 5 anos. E além de tudo tem a influenza, né? Que a pneumonia também pode ser causada por vírus, que é vacinação anual. E já que a gente está falando de cuidados, eu queria que a senhora reforçasse um pouquinho quais são os cuidados necessários para o tratamento da pneumonia. Bem, a pneumonia pode ser tratada a nível ambulatorial, que a gente fala em casa, e pode ser tratada a nível hospitalar. Isso vai depender muito da gravidade e naquele assunto anterior que a gente falou, que o paciente recebe aquele diagnóstico de princípio de pneumonia, que seria uma pneumonia leve. Pneumonia leve, uma pessoa que não tem comorbidades, que não tem insuficiência respiratória, que não está com febre alta, ela pode ser tratada em casa com antibióticos. É claro que esse médico que decide isso, esse profissional, ele tem que rever o paciente para ver se o tratamento está sendo correto, está sendo adequado. E outros tipos de pneumonias, o paciente mais grave, ele deve ser tratado a nível hospitalar com antibiótico via venosa. E existem medidas preventivas, doutora, que os idosos podem tomar para reduzir o risco de pneumonia? Sim, existem várias medidas, né? E essas medidas vão desde você ter uma higiene oral adequada, né?
Quem usa prótese dentária sempre está higienizando a prótese, os dentes, cuidar para não ter bactérias na boca, porque a boca da gente é um lugar colonizado com bactérias, tem as bactérias boas e as ruins, né? A gente cuidar da nossa alimentação, cuidar de não ser sedentário demais, ficar o dia inteiro numa cama deitado, porque isso já dificulta os movimentos respiratórios, cuidar de uma boa alimentação, da hidratação, fazer as vacinações anuais, né? Que é importante. E falando em vacinação, existe um calendário de vacina do idoso que o Ministério da Saúde tem que cumprir, né? Essa vacina Pneumo 23, ela faz parte da rede pública. A Pneumo 13 até hoje não faz parte ainda. Então, assim, é uma coisa que é um direito, né, que a pessoa tem de ir tomar essa vacina. Infelizmente, como existem os recursos são escassos, eles só dão essa vacina para pacientes com mais comorbidades, né? O paciente acamado, o paciente asilado, que mora em asilo, o paciente que já tem uma doença pulmonar mais crônica. Doutora Rosana, a senhora falou sobre a higiene oral, fiquei curioso. Só escovar o dente com creme dental, tá? É isso que é essa higiene? Também, né? E fazer assim, gargarejos com clorexidina de manhã à tarde, procurar o dentista, tirar tártaros do dente, né? Quem usa dentadura, evitar dormir com essa dentadura, deixar ela limpa, higienizada nos dias de manhã, colocar ela de novo. E para a gente fechar aqui, eu queria fechar com a senhora dando algumas dicas aí para as pessoas, como fortalecer o sistema imunológico para reduzir o risco da pneumonia, doutora? Sim, para a gente fortalecer também o sistema respiratório, existem algumas técnicas respiratórias, na fisioterapia, por exemplo, existe exercício que os fisioterapeutas ensinam, né, exercício motores, que vai trabalhar a musculatura, e existe a higiene brônquica disso, né? A higiene brônquica seria usar alguns dispositivos, às vezes até um selo d'água, usar um dispositivo que chama cachimbo, que chama shaker, que o fisioterapeuta ensina. Em termos da imunidade, nós sabemos que com o envelhecimento, a imunidade a gente já diminui mesmo, né? Isso é uma questão assim, típica do envelhecimento natural. E a gente, ao longo da vida, a gente deve procurar alimentar melhor, ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, não ser extremamente sedentário, mesmo quem já tem comorbidades graves, uma pessoa com insuficiência cardíaca, com DPOC, ela deve procurar fazer uma reabilitação cardiopulmonar para prevenir isso aí. Agora, em relação de vitaminas e sais minerais, também é bom estar sempre em dia, tá? Repor aquilo que é necessário e alimentação natural. Ingerir água, vitamina C, também é muito importante. Então, pelo que a senhora está falando, o importante é aprender a cuidar, principalmente desde cedo. Sim. Mas não teve uma pessoa que pudesse dar orientação de como se cuidar, ainda está em tempo, né, doutora? Está em tempo, assim, e assim, os profissionais da reabilitação é muito importante, igual, por exemplo, um paciente, a gente na geriatria, a gente acompanha muito paciente acamado, né, mais restrito em casa, a gente conta com esses profissionais na educação. E assim, para fazer a questão da higiene oral, a fonoaudióloga ensina, o idoso, ele já tem problema de deglutição com o envelhecimento. Essas terapeutas, elas ensinam manobras para a pessoa engolir direitinho, ensinam manobras para a pessoa não aspirar conteúdos da dieta e nem da saliva, né? O fisioterapeuta ensina as manobras respiratórias, então sempre está atento a isso, a essa educação, que eu acho que a saúde, a responsabilidade nossa como profissional é educar para o cuidado. Que a gente educando para o cuidado, a gente vai ter uma resposta melhor com o tratamento. Então, eu quero agradecer as respostas também que a senhora deu aqui durante o programa. Muito obrigado por esse carinho de estar participando aqui com a gente, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Pessoal, chegamos ao final. Então, vamos dar aquela respirada, aliviar os pulmões e vamos juntos entender e tratar a pneumonia. Eu e a doutora Rosana vamos ficando por aqui. E você, se curtiu a nossa conversa, compartilhe esse vídeo com os seus grupos. Grande abraço e até o próximo Plugado na Saúde.